A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos falo o vosso amado em Cristo, pastor Isaac Lufungula. A pedido de alguns amigos aqui nas redes sociais, pregadores iniciantes, eles me pediram para dar algumas dicas sobre homilética e pregação, né? E hoje eu quero falar sobre 3 fatores importantes que sem os quais não existe pregação bíblica. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal para nos dar mais visibilidade e coloca gosto aí no vídeo para que o YouTube saiba que esse vídeo também é importante e está ajudando alguém. Pois bem, quais são os 3 aspectos principais ou fundamentais que caracterizam uma pregação que sem os quais não existe pregação? O primeiro aspecto é leitura do texto. Toda pregação passa pela leitura de um texto bíblico, ou seja, a pregação é a extração de um texto bíblico que é exposto ao povo. O pregador, ele lê o texto para expor ao povo. Então, toda pregação bíblica passa pela leitura de um texto bíblico. Alguém disse pregar é uma arte. Se pregar é arte, querido, então você precisa ler com maestria, você precisa ler com amor, você precisa ler com cuidado, porque se a tua leitura for mal feita, você atropela as vírgulas, atropela os pontos e começa a ler as palavras tudo errado, o povo não vai esperar muito de ti. Só na leitura você mata a expectativa do povo a teu respeito, a respeito da mensagem que você queira transmitir. Existem pregadores que só na leitura te cativam, só na leitura te aprisionam no banco, você fica horas e horas escutando eles pregarem porque sabem ler com maestria o texto. O segundo princípio, que sem o qual não existe pregação bíblica, é a explicação do texto. O pregador lê o texto, o pregador explica o texto que foi lido. Então, toda boa pregação passa pela leitura do texto e explicação do texto. Você lê o texto, explica o texto. O que é que o texto significou no passado, o que é que o texto significa hoje e o que é que o texto pode significar no futuro. Então, se você lê o texto, você precisa explicar o texto que você foi lido. Toda boa pregação passa pela explicação do texto. Terceiro princípio que nós não podemos ignorar para uma pregação bíblica e expositiva é a aplicação do texto. Todo texto precisa ser aplicado. Então, a aplicação do texto lido e explicado faz toda a diferença em uma pregação bíblica. Se você lê um texto, se você explicou um texto e se você não aplicou o texto, você não pregou, você deu uma bela aula de história. Porque toda aula de história, o historiador não precisa aplicar a história na vida dos ouvintes. Mas uma pregação bíblica, ela precisa ser aplicada. Jesus contava parábola e explicava o significado das parábolas nos seus discípulos. Pedro, em Atos, ele faz uma pregação forte e o povo pergunta: e o que faremos depois de ouvirmos essa grande acusação que foi a pregação de Pedro? E Pedro disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí naquele dia uma grande multidão se arrependeu e quase 3.000 almas foram batizadas. Por isso, toda pregação bíblica saudável, ela passa por esses 3 princípios: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Conheço muitos pregadores que leem um texto e explicam uma coisa que não tem nada a ver. Outros leem um texto e começam a correr na igreja a ver coisas e a procurar coisas que não lhes mandaram procurar. Por isso, se você quer ser um bom expositor da palavra de Deus, leia o texto, explica o texto e aplica o texto. Assim, os ouvintes que te ouvirem serão bem-aventurados. Que Deus te abençoe em Cristo. Se inscreva no canal, deixa aí o teu gosto, o combate é bom.